Segundo o assunto, regeneração batismal. Regeneração batismal. Por que esse assunto é importante, gente? Porque uma crença que reina no mundo protestante, e que eu, muitas vezes crio assim, é que o batismo era simplesmente um símbolo da regeneração. A regeneração acontecia, o nascer de novo, acontecia no momento em que a pessoa aceitava Jesus. No momento que a pessoa cria. Então, assim, primeiro a pessoa aceita Jesus e depois o batismo é só para representar publicamente aquilo que aconteceu. Eu não cria de forma nenhuma na regeneração batismal. E achava isso até mesmo um tanto quanto supersticioso. Eu não conseguia compreender a beleza e a profundidade do fato de que Deus usa a matéria criada como instrumentos da sua graça, porque o nosso Deus não é um Deus contrário à criação física, material mesmo. Tanto que todo sacramento precisa de uma matéria. A matéria do sacramento do batismo é a própria água. Então, eu sempre interpretei o batismo como um símbolo do novo nascimento. Uma representação pública de uma realidade oculta que tinha acontecido. Até que eu me atentei para 2 versículos. Um eu já tinha lido e meditado acerca e não tinha entendido. O outro eu nem me lembro de ter lido. Assim, como eu disse, lógico que eu já tinha lido, porque eu já tinha lido a Bíblia toda, mas nunca me atentado. Olha o que diz. João capítulo 3. O Senhor Jesus conversando com Nicodemos. Versículos 3, 4 e 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é esse nascer de novo, gente? Algumas pessoas vão dizer, é aceitar Jesus, é receber Jesus. Sim, não está errado. Mas onde que o cristão recebe Jesus? Onde que o pagão, se torna cristão? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não entendeu, Como assim nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Do que Jesus está falando? Água e Espírito. Todas as vezes que a gente vê nas Escrituras água e Espírito, a gente está falando de batismo. É impressionante isso daqui. Jesus está apontando para a matéria, a água, e para a realidade espiritual que acontece no batismo, o Espírito, que é infundido na alma da pessoa. E o batismo aqui é apontado por Jesus como o causador do novo nascimento, o causador da regeneração. É muito interessante a gente perceber isso, gente, porque eu já vi dezenas de explicações protestantes sobre nascer da água, o que significa nascer da água, tá? É muito interessante porque o protestante ele tem tanta dificuldade de aceitar a doutrina católica que ele prefere ficar na dúvida e ficar batendo cabeça do que aceitar a explicação bimilenar da igreja. Então, por exemplo, eu já vi, inclusive, um comentário bíblico protestante dizendo que nascer da água é o nascimento natural. Nascer da água é nascer da mãe dele. E nascer do Espírito é aceitar Jesus. Não. Jesus aqui está apontando para um novo nascimento, que se dá pela água, a matéria do batismo,
e pelo Espírito. Lembre-se também que São João escreve esse evangelho como um documento catequético. Então, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele está fazendo uma catequese. Jesus está apontando para a regeneração batismal. Eduardo, eu vou supor, gente, que entre vocês existam protestantes bem intencionados, tá? Eu vou supor que venham perguntas honestas. Por exemplo, Eduardo, mas nascer de novo não é necessário uma adesão pessoal de fé a Cristo e não simplesmente o rito do batismo? Ou o novo nascimento que nos salva não tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz? Sim. Sim. Nenhum católico vai dizer que só porque o sujeito foi batizado, obrigatoriamente ele vai ser salvo, não. O batismo causa, sim, a regeneração, causa. Mas ele precisa caminhar conectado à videira? Precisa. Se ele não caminhar conectado à videira, o que Deus faz? Corta. Todo aquele que estando em mim não der frutos, o meu Pai corta. Então não se iludam. É possível ser cortado da videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que estando em mim der frutos, o meu Pai poda. Aquele que estando em mim não der frutos, o meu Pai corta. Você não vai escapar da tesoura. Desculpa. Se você der fruto, a tesoura vem para te podar. Se você não der fruto, a tesoura vem para te cortar. Da tesoura você não vai escapar, meu amigo. Aquele que estiver em mim der frutos, meu Pai poda. Aquele que estiver em mim e não der frutos, meu Pai corta. Então, é óbvio que o batismo não é obrigatoriamente, foi batizado e vai para o céu, não. Ele pode ser cortado da videira. O próprio Evangelho de João diz isso. Mas, muito embora seja necessária a adesão pessoal à fé, o batismo aqui é mostrado como aquele momento no qual acontece o milagre do novo nascimento. No batismo. No batismo. E alguém pode dizer, mas não foi na cruz que Jesus nos salvou? Como é que você diz que é o batismo que salva, não é a cruz? Eu já recebi essas perguntas. Eu já recebi em tom de afronta, mas hoje eu estou na paz, então eu não vou entender que quem faz essa pergunta faz em tom de afronta. É lógico que o que nos salva é o que Jesus fez na cruz. É óbvio. Mas o que é o batismo, gente? É o canal, é o meio de graça, através do qual aquilo que Jesus fez na cruz chega até nós. Aliás, não só o batismo, todos os sacramentos. Todos os sacramentos. O que mata a minha sede não é o filtro. O que mata a minha sede é a represa. De fato, sem a represa, eu não teria água. Mas a água da represa passa pelo encanamento, pela adutora, pela tubulação da rua, sobe aqui no prédio, entra na tubulação do meu apartamento e entra no filtro. Então, é óbvio que eu preciso da represa. Sem a represa, eu vou apertar ali o filtro que eu tenho e não vai sair nada. Mas é através do filtro que a água chega até mim. É óbvio que o que nos salva, meus irmãos, é o que Jesus fez por nós na cruz. Mas os sacramentos, e aqui especificamente o batismo, é o canal através do qual o que Jesus fez na cruz chega até nós. Agora, olha esse outro versículo aqui que interessante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Na arca de Noé, poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva. Agora também vos salva. A água do dilúvio prefigura o batismo. Em que sentido? Eles estavam na arca e passaram pelo dilúvio. É uma prefiguração de uma realidade, é uma sombra de uma realidade. Que realidade é essa?
Que realidade é essa? Nós estamos na arca, que é a igreja. Para estarmos na igreja, nós passamos pelo batismo. E o batismo agora vos salva. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém pode dizer, Eduardo, esta é a sua interpretação. Não, não é a minha interpretação, gente. Por exemplo, João capítulo 3, o discurso do novo nascimento, que a gente acabou de ler no diálogo de Jesus com Nicodemos. Havia unanimidade entre os padres da patrística de que Jesus ali estava falando do batismo. A regeneração, porque existem alguns temas que não eram unânimes, tá? Na patrística. Os padres da patrística não pensavam igual em tudo, muito pelo contrário. Existiam muitas divergências. Mas quanto à questão da regeneração batismal, existia uma unanimidade absurda, grandiosa. De modo que sim, o batismo salva. O batismo salva. E quando a pessoa disser, não é o batismo que salva, quem salva é Jesus na cruz, aí você tem que falar, tá bom, meu irmão, é lógico que quem salva é Jesus na cruz. Se não fosse Jesus na cruz, não haveria salvação, mas aquilo que Jesus fez por nós na cruz é aplicado a nós e provoca o novo nascimento nas nossas vidas por meio do batismo. Por meio do